Sejam muito bem-vindos à segunda aula do módulo 2 do curso Photoshop para Serigrafia, tá? Esse projeto é um projeto gratuito. Estou entregando a vocês ali um pouco do meu conhecimento sobre como eu preparo as artes, como eu crio minhas artes e preparo ela para as impressões dos meus fotolitos, tá? Trazendo assim uma melhor qualidade de impressão e também usando ali de ferramentas mais práticas, tá? Hoje a gente vai trabalhar uma imagem que vocês... que a gente vai trabalhar com uma imagem bem colorida hoje, tá? Para a gente entender um pouquinho melhor aqui das informações, das cores, como a gente tinha falado na aula anterior, e como aprender a separar de fato essas cores para a gente poder estar separando ali cada camada, cada cor para a sua impressão dos seus fotolitos, tá ok? Essa imagem aqui foi uma imagem gerada totalmente por inteligência artificial, tá? Eu gerei ela aqui com apenas uma descrição e um clique, uma ferramenta 100% gratuita, que futuramente eu posso estar apresentando para vocês. E caso vocês tenham interesse, eu tenho um curso que fala somente sobre criação de artes com inteligência artificial, tá? Eu tenho aqui uma pasta, vocês podem ver, que todas essas artes aqui foram criadas somente com inteligência artificial. Essa pasta é só para o mundo geek ali, né, dos quadrinhos, dos animes, tá? E todas essas imagens por completo, essas aqui eu não mexi em nada ainda, elas foram criadas com inteligência artificial, tá? Fiz aqui uma baseada no Super Choque e tal, algumas no Super Choque, né, um herói que eu gosto bastante, tá? Naruto também, tem algumas artes aqui criadas por inteligência artificial do Naruto. O legal é que, como essas artes elas são criadas, são desenhadas por inteligência artificial, elas não têm uma propriedade intelectual, ou seja, vocês podem estar utilizando ela ali de forma gratuita, beleza? Vocês veem também que ela não utiliza ali de fato a logo, a marca original ali dos animes, dos desenhos para estar criando, né? São coisas baseadas e você vê que as formas são diferentes, tá? Então assim, tem bastante coisa legal que você pode estar aproveitando ali dessa inteligência. Lembrando que gratuito, ferramenta gratuita, que você pode estar usufruindo ali de maneira correta, tirando o máximo dela que você conseguir. Tá? Essa eu até mostrei para vocês, eu acho que no módulo 1. Essa eu gostei bastante, eu fiz até uma montagem com ela, depois eu vou mostrar para vocês. Tá? Então assim, são bastante interessantes as formas que você pode estar criando ali, as coisas que você pode estar criando, sem precisar ser um ilustrador, um desenhista, apenas sabendo descrever para a inteligência artificial o que você quer, e assim ela vai proporcionar para você uma imagem bem legal, beleza? Então vocês podem ver que é bastante coisa para se trabalhar. Essas eu estou usando agora, tá vendo? Então assim, caso vocês se interessem, deixe um comentário aí, ou então entre em contato comigo, quem está no grupo aí do WhatsApp. Pode entrar em contato direto comigo, tem um grupo aberto, para a gente estar podendo trocar essa ideia e eu ensinar para vocês aí como é que você cria essas imagens super interessantes, beleza? Então, galera, voltando aqui para a nossa imagem, percebemos que ela tem bastante cores, né? Ela é bem iluminada ali, tem seus pontos de luz, ó. Você pode ver que tem bastante ponto de luz, tem bastante tom de azul também, porque eu queria que fosse assim. Eu pedi para a inteligência artificial me gerar uma imagem baseada em tons de azul e laranja. Então você pode ver que tem bastante blue ali em todo o canto da imagem, bastante ciano se for olhar para o lado do modo de cor semic, tá? Então assim, o que a gente vai fazer para trabalhar com essa imagem aqui? Primeiramente, tu vê que ela está com a resolução não muito boa, porque assim, a inteligência artificial gratuita ela te dá uma imagem, mas a resolução dela não fica muito legal, mas dá para você ter uma base já. Então, para te confirmar como é que está aqui, a gente vai lá em imagem, tamanho da imagem, tá com 300, tá ok? Não vou mexer nisso aqui. Tá? O que a gente precisa saber entender agora? Como é que eu vou separar essas cores? Como é que eu vou mexer nessas cores? Primeiramente, eu posso estar fazendo de dois modos, né? Posso dar um Ctrl J aqui e duplicar, só para mostrar para vocês que eu também posso trabalhar com essa imagem em tom de cinza, se eu quiser. Tá? Também fica bastante legal. Aí eu posso estar mexendo aqui, ó. Se eu for em... Vamos voltar aqui, ó. Imagens, ajustes, preto e branco, ou Ctrl Shift Alt B. Tá? Aqui ele me dá por padrão, ó, alguns filtros, ó, mais escuro, mais verde e tal.
por padrão, eu também consigo mexer aqui em cada cor específica. Ó, se eu quero remover os vermelhos, ou quero acender os vermelhos, tá? Trabalhando com porcentagem aqui. Amarelo, quero mexer aqui no amarelo, aumentar ou diminuir o amarelo. Tanto vale para os verdes, ó. Iluminar um pouco mais os verdes. Como é que ele tem bastante ciano na imagem, ó. Então assim, eu consigo estar calibrando, né? Consigo estar calibrando aqui as minhas cores, tirando ou removendo ali a iluminação das minhas cores, ó. Os azuis, ó. Posso estar escurecendo um pouquinho. Mesma coisa para os cianos, tá? Então aqui eu consegui transformar uma imagem que era totalmente colorida, certo? Bem acesona, numa monocromia. Eu já tenho aqui uma monocromia, tá? Aqui eu só preciso reticular ela e ela está pronta ali para você poder estar trabalhando, tá? O certo é você trabalhar os tons de cinza, né? Pegar os cinzas mais escuros, os cinzas médios ou as luzes, né? Os tons mais claros, tá? Então vamos começar desse ponto de partida. Primeiro a gente vai trabalhar com monocromias, né, ou com simulados, né, que são tons de cinza ali. Monocromia é quando você utiliza apenas uma cor, tá? Vou explicar para vocês qual é a diferença da monocromia e qual é a diferença do simulado em tom de cinza. São dois tipos de trabalho diferentes, tá? Eu vou duplicar aqui esse trabalho para a gente poder estar vendo a diferença entre os dois. Qual é a diferença principal? Nesse primeiro aqui, nesse que eu dupliquei, eu vou trabalhar aqui, vou em canais e posso perceber que todos os canais eles são iguais. Ó. Se eu clico no vermelho, ele vai me dar a mesma coisa. Se eu clico no verde, mesma coisa, nós a mesma coisa. Ou seja, qualquer um desses canais que eu pegar aqui, ele vai gerar para mim uma imagem por completo. E eu estou trabalhando com uma monocromia, apenas um canal. Eu tenho apenas uma cor de tinta ali na minha tela ali para passar essa imagem para a camiseta. Tá? Como é que eu faria isso numa monocromia? Qualquer canal desse aqui, eu poderia estar pegando ele aqui, duplicando. Vou colocar aqui cinza, tá? E ele vai me dar um canal cinza. Vou criar um novo canal aqui, chamado de camiseta, apenas para a gente poder estar sobrepondo o nosso canal cinza nessa camiseta. Vamos dizer que essa camiseta vai ser preta, tá? Então eu coloco aqui para cima e eu tenho aqui meu canal cinza. Eu vou dizer que eu quero trabalhar com uma cor spot e com um cinza ali médio ali para escuro, tá? Um cinza aí 70% mais ou menos. Tá vendo aqui? 70% cinza. Beleza. Tu vê que ele ficou todo preenchido, né? Porque o canal está invertido. Para mim poder apresentar a minha imagem aqui, eu preciso inverter isso. Então eu dou o Ctrl I, tá? Ele já vai me dar aqui a minha monocromia praticamente pronta. Eu só preciso ajustar aqui a minha cor, né? Se eu quero um pouco mais claro, se eu quero um pouco mais escuro, ou se eu quero ela em tom de roxo, em tom de azul, em tons de vermelho ou laranja, tá? E ele vai me dar essa informação. Então, mostra me perturbando aqui. Beleza. Vamos dizer que eu quero ela aqui mesmo em cinza 70%, para a gente ter essa ideia de monocromia. Solidez aqui eu vou deixar em 100% mesmo, tá? A gente observa que a gente tem aqui um tom de cinza que ele se preenche por toda a nossa imagem, tá? Ele mesmo faz ali os seus tons de profundidade, de luz e de sombra. Só que você vê que a gente perde, a gente falando aqui do RGB por completo, a gente perde esses tons de luzes e esses tons de sombra, tá? A gente só consegue enxergar uma base só por completo ali. Aqui seria uma monocromia, tá? Eu estaria trabalhando aqui com apenas uma cor, ó, branco, cinza mais escuro, qualquer outra cor. Eu estaria trabalhando aqui com apenas uma cor de tinta na minha tela. Uma única tela, uma única matriz e um único fotolito, tá? Como é que eu faço para limpar isso aqui, para ajustar? Tu vê que tem coisas que poderiam estar mais acesas, outras coisas que poderiam estar mais escuras. A primeira coisa, a gente vai clicar no canal, vai vir Ctrl M, que é a nossa ferramenta de curvas, e a gente vai estar mexendo aqui, ó. Aqui no meio, se eu pegar aqui no meio, eu estou trabalhando com meus tons médios.
observei aqui, ó, se eu aumento ou diminuo meus tons médios. Se eu jogar isso aqui um pouquinho para cima, você percebe que eu tenho uma imagem com mais contraste, tá vendo? Consigo separar, por exemplo, no olho dele ali do boneco principal, eu consigo ver uma cor mais clara e uma cor mais escura. Se eu deixar por aqui, parece que é uma impressão só, um borrão só. Então eu jogo um pouquinho aqui mais para cima. Se eu pegar meu pontinho aqui de cima, ó, e mexer, ó, eu trabalho aqui a minha luminosidade. Ó. Eu tiro um pouco ali desses tons mais coisas, eu dou muito mais contraste na minha imagem, tá vendo? Eu vou tirar aqui um pouquinho apenas. Aqui embaixo, as minhas sombras. Ó, se eu chegar lá pra cá, eu aumento a minha sombra. Se eu chegar lá pra cá, eu diminuo o meu tom de sombra. Então assim você consegue ver que você vai limpando ali um pouco a imagem para ter um pouco mais de contraste ali. Beleza? Eu vou deixar dessa forma. Vocês podem ver, ó, como estava antes, como ficou. Um pouco mais de contraste ali, você tirou um pouco de carga de tinta de cima da sua impressão que você vai fazer. Beleza? Então aqui eu trabalhei, isso serve para qualquer cor, tá galera? Eu botei aqui nesse azul que eu gostei, mas pode ser em tom de vermelho, que vai ficar muito legal, um grenazinho ali. Isso aqui já seria uma estampa em monocromia. Eu poderia estar reticulando essa imagem aqui e estar imprimindo ela sem problemas aí na minha camiseta preta, tá? Uma ou duas demãos ali desse grenar já faria esse efeito muito bacana. É o melhor modo? É o melhor jeito? Não, não é o melhor, porque você perde bastante detalhe na sua imagem. Nesse caso, como nossa imagem não está com tanta resolução, atenderia legal e ficaria uma estampa bacana. Eu posso até trazendo para vocês aí futuramente a minha estamparia, mostrando como é que ficaria essa estampa lá, tá? E como é que eu reticularia essa imagem, Eduardo? Como é que eu faria para reticular essa imagem, tá? Aqui de forma simples, você já preparou ela. Eu posso estar trabalhando com meus levels também aqui, ó. Eu posso estar mexendo nos meus tons de cinza para ficar uma imagem muito carregada. Na minha luz também, no meu coisa de luz aqui, ó. Poderia estar diminuindo ou aumentando, tá? Minhas sombras. Eu vou estar aqui trabalhando apenas com o meu tom de cinza e as minhas sombras, ok? Vamos supor que eu quero deixar essa imagem assim no vermelho mesmo, não tem problema, tá? A cor que você coloca aqui, ela não vai influenciar em nada, tá? Isso aqui é só uma pré-visualização de como ficaria a sua imagem na sua camiseta, tá? O que vai dizer para você se teu fotolito tá legal, se ele não tá, é simplesmente o canal aqui, ó. O canal ele tem que estar em preto e branco, como eu já expliquei no módulo 1, tá? Quando você imprimir, ele tem que sair assim, preto e branco, tá? Quando você configura aqui a cor que você quer, a solidez da tinta, por exemplo, se minha tinta tiver 50% de cobertura apenas, ou 15% de cobertura, se for uma tinta sem cobertura, ficaria dessa forma com uma demão ali aproximadamente, dando tudo certinho, tá? Mas como aqui a gente está trabalhando com uma tinta, vamos supor que a gente trabalha com uma tinta cobertura, vou colocar aqui com 80% mais ou menos, uma demão já daria esse efeito muito bacana, tá? Então vamos reticular essa imagem. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou selecionar aqui o meu canal cinza, tá? Vou dar um Ctrl A e vou dar um Ctrl C. Vocês podem perceber que ele selecionou todo o canal e eu copiei ele, Ctrl C, copiei. Então eu vou aqui em novo arquivo, beleza? E vou já ver que ele já configura para mim aqui, ó, todas as informações que estão no meu documento original, tá? 29,7, 42, 300 de resolução. Só que aqui ele vai dar em tom de cinza, porque eu só copiei o canal cinza. Mas tudo bem, é o que eu preciso mesmo. Copiei aqui, colei o meu canal, tá? Você tem tom de cinza, ele vai criar uma nova camada para mim e vai criar esse canalzão aqui, tá? Ele é assim mesmo, invertido, porque quando você vai imprimir, ele tem que imprimir os tons onde está o preto, onde vai passar a sua tinta dentro da sua matriz, tá? Então vamos lá, reticular essa imagem aqui. Imagem, modo bitmap. Ok? Aqui a gente vai trabalhar com 300, tá? Da mesma coisa está no nosso documento, pixel por legado e tela de meio tom. Aqui é nossa frequência, nosso DPI, nosso LPI,
tá? Nossa frequência de pontos. Tá? O quanto maior o número, menor o ponto, quanto menor o número de frequência, maior o seu ponto, maior a sua retícula ali. Então a gente vai trabalhar aqui com elipse, tá? Ponto elipse, linhas por polegada. E aqui eu vou trabalhar com uma resolução com um LPI bem baixinho. Então vou trabalhar com 45, um ponto um pouco maior para a gente estar imprimindo isso com maior facilidade. Aqui em ângulo, tá? Como é uma cor só, o ângulo não vai interferir tanto. Então eu vou trabalhar aqui com o ângulo que seria o 15. Tá? Esse ângulo aqui seria o ângulo 15. Porém, eu trabalho sempre com 7,5 a mais. Então, vai dar 22,5. Beleza, ele já reticulou para mim. Você vê aqui que ele já reticulou os pontos bem definidinhos. E ele já reticulou para mim essa imagem por completo. Ou seja, eu já tenho aqui uma monocromia. Tá? Agora basta simplesmente imprimir isso aqui e na minha impressora ali, né, no meu fotolito, e revelar essa matriz. Tá pronto aqui nossa monocromia. Beleza? Você não precisa mexer em nada aqui. Se você quiser salvar, você vai salvar como um PDF ou como um JPEG, sempre na maior resolução possível, e imprimir isso na sua impressora aí, ou terceirizar a sua impressão. Beleza? Na próxima aula a gente vai ver como é que a gente faz isso para várias cores, né, no simulado. Vamos fazer um simulado ali de 2 até 3 cores com essa mesma imagem, para você ver como é que fica bacana. E é o mesmo processo, só que você vai separar as cores ali da imagem e imprimir 2 ou 3 fotolitos diferentes, beleza?